Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Lacerda. Atualmente estou com 50 anos, mas o meu relato aconteceu quando eu tinha por volta de 30 anos. Mas vamos do início, certo? Eu sou nascido em São Paulo, capital, e boa parte da minha vida foi morando aqui. Eu conheci minha esposa Júlia na faculdade, e na época eu cursava medicina. Mesmo que no começo fosse só amizade e não tivesse outro sentimento entre nós, com o passar dos anos isso foi mudando. Começamos a namorar e eventualmente ficamos noivos e decidimos nos casar após o término da nossa faculdade. Como ela era do interior do Recife, eu demorei a conhecer os meus sogros. Eles são pessoas humildes e de ótimo coração, e me acolheram em sua família e sempre me trataram como um filho. Logo depois que nos formamos, como combinado, nos casamos. O casamento foi simples e com uma festa bem minimalista, somente com os nossos familiares e amigos mais próximos. Os primeiros anos de casamento, ficamos morando em São Paulo mesmo, mas a minha esposa sempre se lamentava por não ter os pais morando próximo de nós. Após 5 anos de casados, a Júlia engravidou da nossa primeira filha. Embora sua gestação tenha sido muito tranquila, ela ficou muito sensível. Ela chorava todos os dias com saudade dos pais e queria que eles participassem desse momento. Então, disposto a deixá-la mais feliz, programamos nossas férias para o interior. Deu tudo certo na viagem e fomos direto para o sítio. Como ali era região interiorana, aquela mudança de ambiente foi algo novo para mim. As pessoas ficavam em suas casas de portas abertas. Todo mundo conhecia todo mundo, e o índice de violência era quase inexistente. A presença dos meus sogros ajudou bastante a minha esposa, enquanto grávida. Então, como minhas férias estavam programadas para 30 dias, eu tive uma ideia. Ali era região distante, e de certeza precisariam de um médico por ali. Eu sabia que poucos médicos se aventuravam para trabalhar em interior, e eu tinha uma chance de conseguir algo. Eu decidi então conversar com meu sogro sobre o que ele acharia se eu e a Júlia nos mudássemos para lá. Ele ficou contente e disse que conhecia o prefeito da cidade e que, se conversasse, poderia me ajudar ao menos a ter uma entrevista de emprego. A primeiro instante, não conversei nada disso com a Júlia. Eu não sabia se meus planos dariam certo e não queria fazê-la criar expectativas ainda. Eu sabia o quão sensível ficava uma mulher grávida e queria poupá-la de qualquer emoção mais forte. Como planejado, eu consegui a entrevista de emprego com o diretor do hospital da região e tudo correu muito bem. Eu fui aceito meio que de imediato para ser médico ali. Eu conversei com o diretor do hospital para ele me dar alguns dias. Eu pegaria minha demissão do outro trabalho em São Paulo e depois voltaria para ser contratado ali. O diretor aceitou minhas condições e eu voltei para a casa dos meus sogros e contei a Júlia as novidades. Eu resolvi todos os trâmites de mudança e logo voltamos para lá. Como a casa dos meus sogros ficava um pouco longe, eu arrumei uma casa na cidade e me mudei para lá com a Júlia. A essa altura, ela já estava com 7 meses de gestação e a nossa vida seguia tranquila. Nós combinamos o seguinte, que durante as minhas folgas do hospital, iríamos para o sítio dos meus sogros. E assim fizemos por muito tempo. A Júlia teve a nossa filha
e meus sogros deram todo o suporte necessário. E agora eu vou direto ao relato. Por ali, as pessoas eram bem mais supersticiosas, digamos assim. Falavam sobre lendas, criaturas, assombrações e afins. E sim, gente, às vezes as pessoas chegavam no hospital machucadas, alegando que alguma criatura tinha atacado elas. Eu fazia o meu atendimento normalmente, mas sempre ficava desacreditado daquilo. Eu morava ali já há algum tempo e nunca tinha visto nada demais, e achava que eram apenas histórias. O tempo passou e nossa filha já estava com 1 ano, e naquela época eu conseguia tirar folga toda semana. Quando chegava do hospital, a Júlia já tinha preparado tudo para irmos para a casa dos meus sogros. Passávamos o fim de semana lá, e às vezes, ou eu voltava de madrugada, ou no início da noite de domingo, para nossa casa, para assim não chegar atrasado no hospital. O meu sogro sempre fazia um belo churrasco, e eu já tinha me acostumado àquela rotina, de todo fim de semana ir para a casa deles. Mas em uma sexta-noite, quando cheguei em casa, a Júlia já foi me dizendo que seu pai tinha ligado e disse para não irmos aquele fim de semana para lá. Quando eu perguntei o motivo, ela me contou que nas redondezas da estrada, outros sitiantes estavam reclamando da aparição de um lobisomem e que eu mesmo já tinha perseguido algumas pessoas. Ao escutar aquilo, lógico que achei uma enorme besteira. Nós sempre fazíamos aquele trajeto e nunca nada tinha corrido atrás de nós. Eu ia assim comer o meu churrasco e nada e nem ninguém iam me impedir de aproveitar a minha folga. Eu mandei a Júlia arrumar tudo. Ela colocou a nossa filha no banco de trás e fomos para a casa dos meus sogros. Eram mais ou menos umas 2 horas de viagem. Após um tempo, chegamos por volta das 10 da noite. E foi tudo bem durante a viagem. Os meus sogros ficaram preocupados, mas eu disse a eles que isso era besteira e que nada de mal ia acontecer com a gente, para eles não acreditarem tanto nas conversas do povo. Passamos o fim de semana tranquilo, e no domingo, por volta das 8 da noite, eu falei com a Júlia para voltarmos para casa. No dia seguinte eu ia trabalhar bem cedo. Quando meus sogros escutaram minhas palavras, eles pediram para que eu não fosse, e com certeza nós estávamos correndo perigo, saindo dali naquele horário. Eles foram insistentes, e segundo eles, o lobisomem sabia quando tinha criança pequena por perto, e eles temiam que algo de ruim nos acontecesse. Eu agradeci a preocupação, mas fomos assim mesmo. Coloquei a minha filha no carro junto com a Júlia e fomos embora. Quando eu estava dirigindo a 1 hora mais ou menos, eu notei um barulho esquisito, como se algo muito pesado estivesse batendo com força no chão. Eu pensei que podia ser algum defeito no carro e ainda olhei para o painel, mas tudo parecia estar em ordem. O barulho remetia a algo pesado batendo, e aguçando mais a minha audição, notei que esse barulho vinha do lado de fora. Mas quando eu olhava pelo retrovisor, não via nada, e pela proximidade do barulho, eu já devia ter avistado algo. A Júlia perguntou para mim que barulho poderia ser aquele, e parecia o trotar de um cavalo, mas assim como eu, ela não via nada. Nisso, nossa filha começou a chorar, e parecia estar com medo. A coitadinha se tremia inteira. Enquanto a Júlia tentou acalmar ela, o barulho parecia estar mais próximo. E foi aí que eu percebi que o barulho que estava nos acompanhando não estava na estrada, mas sim vinha de dentro do mato. Seja lá o que fosse, estava vindo pelo mato. Eu tentei entender o que podia estar acontecendo e achei melhor acelerar o carro. Mas quando pensei em fazer isso para me afastar, algo saiu de dentro do mato e pulou bem em frente ao nosso carro. Eu dei uma freada brusca e por pouco não sofremos um acidente. Quando levantei a cabeça,
A alguns metros à frente do carro, eu vi aquela coisa. Aquela enorme criatura parecia algo meio gente e meio cachorro. Estava de frente para o nosso carro e o farol batia em cima dele. Eu ainda pensei em passar por cima daquilo, mas vendo o tamanho, logo eu mudei de ideia. Então, sem pensar duas vezes, eu dei ré no carro. Quando eu comecei a movimentar o carro, aquilo abriu a boca e arreganhou os dentes em nossa direção. Eu manobrei o carro por dentro do mato, o mais rápido que conseguia, e continuei dirigindo a toda velocidade, de volta para o sítio. A Júlia ficou no banco de trás com a nossa filha, e eu disse para ela segurar firme. Nós já estávamos na metade do caminho, e a melhor opção era voltar. Aquela criatura, ao notar nossa fuga, continuou nos perseguindo, e estranhamente parecia muito interessada no carro. E eu lembrei das palavras do meu sogro, e temi pela segurança de nossa filha. Aquilo corria de maneira veloz, mas não nos alcançava. Enquanto estava no carro, eu olhei para aquilo várias vezes pelo retrovisor. E dando a descrição do lobisomem, o bicho tinha patas enormes, com garras expostas, e era de um tamanho avantajado. O seu corpo era bastante robusto, mas ao mesmo tempo equilibrado, tanto que o lobisomem corria como se fosse um cachorro. Os seus dentes estavam à mostras, e ele babava o tempo todo. Os olhos pareciam ser vermelhos, mas não sei dizer se era por causa da iluminação. Eu nunca tinha visto nada parecido em minha vida. Escutar sobre folclore é uma coisa. Agora ver a criatura bem na sua frente é outra totalmente diferente. Retornar por aquele percurso demorou uma eternidade, até que finalmente vi o sítio dos meus sogros. Eu comecei a buzinar de maneira constante e, honestamente, não me importei com a porteira. Eu só fui passando por cima e derrubei a porteira do sítio. E meu sogro veio aflito até a porta de sua casa. E, infelizmente, teve a mesma visão horrorosa que nós. Ele viu o lobisomem, que ainda nos perseguia. O meu sogro, que era um homem bastante corajoso, correu e pegou sua espingarda, e em seguida foi até nós. Ele atirou algumas vezes na direção do lobisomem e deu a ordem para sairmos do carro e corrermos para dentro da casa. Com os tiros, o lobisomem deu meia volta e saiu correndo, em direção à estrada. Todos entramos em casa e ficamos assustados. A minha sogra nos deu um chá calmante e ajudou a acalentar a nossa filha. Depois que os ânimos se acalmaram, contamos aos meus sogros o que tinha acontecido. E eles ficaram agradecidos por nada de pior ter ocorrido com a gente. Mas ao mesmo tempo, me deram um bom sermão sobre o perigo que eu havia exposto à minha família. Eu sentia que a culpa de tudo que tinha acontecido era minha. O meu preconceito e falta de respeito colocou todos em risco. Mas graças a Deus, o pior não tinha acontecido. Eu não quis mais voltar para casa aquela noite, e só fomos embora no dia seguinte. Essa foi a única vez que eu e minha família passamos por tal situação. Inclusive, até hoje moramos no mesmo interior, mas sem a aparição de lobisomens. E eu confesso a vocês que não tenho a mínima vontade de repetir tal encontro. Bem, espero que vocês tenham gostado do meu relato e desejo a todos que ouviram um forte abraço. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!